Olá, boa noite. Estamos aqui na página da AZ Comunicação. Eu sou André Zenobini e hoje eu estou recebendo uma amiga, posso chamar assim de amiga, é uma pessoa muito especial, uma pessoa que voltou para Rio Grande depois de muito tempo fora da nossa cidade para fazer um trabalho ah, que muita gente não vinha fazendo, um trabalho que foi esquecido, que é cuidar bem do nosso asilo do Rio Grande, cuidar bem daquele prédio histórico na nossa cidade. E a minha conversa nesse momento é com Simone Romanelli, alguém que chegou na cidade depois de muito tempo e mostrou que dá para se trabalhar, que dá para se fazer coisas novas e coisas diferentes. Boa noite, Simone. Boa noite, Zenovini. Muito obrigada pelo convite e obrigado pelas palavras. Simone, tu é jornalista, tu é paisagista, eu não tenho como iniciar se não te fazendo essa pergunta de como é que tu está enxergando tudo o que está acontecendo no mundo, na Europa, no Brasil, na América, nos Estados Unidos, em função dessa pandemia do Covid-19. Então, né, meu amigo, eu acho que é uma situação complicada, né? É difícil de mensurar porque é algo não visto por ninguém ainda nesse século, né? Visto que a última grande pandemia que a gente teve no planeta foi a gripe espanhola em 1922, se eu não me equivoco, isso está fazendo agora 100 anos, né? Então, eu acho que é uma situação muito complicada, mas penso que como ela vem chegando aos poucos, né, ela vem passando pelos meridianos, né, eu acho que aqui a gente já deveria, de alguma forma, ter ou aprendido, ou pelo menos pego, como é que eu vou dizer, as melhores experiências dentro do que vem acontecendo. A gente acompanha aí, quem começa a acompanhar e ver o que está acontecendo, por exemplo, dentro da Nova Zelândia, Canadá, Alemanha, né, vê que talvez algumas soluções, a princípio, feitas no começo, geraram alguns resultados melhores, né? E, infelizmente, quando chega no Brasil, que tu vê que isso chega ali 3, 4 meses depois, não, acho que estou exagerando, né? Acho que 3 meses depois, a gente parece que pegou de surpresa, como se aqui estivesse acontecendo primeiramente, né? Então, vejo eu que, por exemplo, o uso das máscaras, o uso do álcool gel, né, era uma coisa que era para a gente ter começado há 2 meses atrás, antes mesmo de começar qualquer isolamento social, né? E eu acho que isso a gente poderia ter visto, né? O que foi acontecendo nesses outros países. E, claro, agora chega nesse momento, a gente começa a voltar atrás, né? Ou seja, agora começa a pedir para fazer coisas que deveriam ter sido feitas lá no começo. Mas, claro, isso não é uma crítica, né? É uma conclusão. Isso não é um problema de Rio Grande, não é O um que que tu problema do acha que Estado, levou a isso? é um problema do país, né? O que que tu acha que levou a isso? Foi falta do governo? Foi falta das pessoas que pensaram primeiro no carnaval e depois vamos olhar o mundo? O que que tu acha que levou a esse atraso do Brasil tomar e se apresentar com algumas soluções? E eu acho que é o desconhecimento do desconhecido, entendeu? Isso é uma coisa, acho que tão desconhecida que todo mundo custa acreditar, né? Nós mesmos aqui em Rio Grande, Zenobini, tu tens algum amigo que esteja com Covid? Né? Tu tens, a não ser o nosso querido Baqueri, né? Há um mês atrás, com esse ocorrido, mas que graças a Deus deu tudo certo. Então, esse desconhecido, essa coisa que o ser humano tem, bom, não bateu aqui na minha porta, eu não conheço ninguém, eu não tenho nenhum amigo, nenhum familiar, né? Então, parece que o desconhecido fica, as pessoas se põem de uma. E quando eu te digo isso, eu te digo até a minha pessoa também, né? Parece que aqui em casa não vai chegar, né? Quando o governo toma a decisão antes do carnaval, é o que acontece, os governadores já sabiam disso e ninguém quis tomar nenhuma decisão porque tinha a parte comercial, tinha a parte do carnaval, tinha o ganho da economia, e de fato, naquele momento eu estava viajando, eu estava em Punta del Este cheia, a gente ouvia falar do Covid como se fosse uma coisa muito distante, que de fato ainda era. Então, eu não sei, de fato, te dizer isso, entendeu, Zenobini? Talvez naquele momento, nas cidades maiores, eles deviam ter tido esse entendimento. Cara, vamos cuidar da higiene, vamos colocar a obrigação das máscaras, entendeu? Aí, claro, tu não faz a obrigação do que é o essencial para a disseminação do vírus, aí tu começas com um isolamento que pega a parte da economia, por isso agora esse caos.
E aí é um caos que nós estamos vivendo agora, que tu sabes que ele vai chegar, de repente, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, porque enquanto não tivermos vacina, né, o caos e a pandemia vai se espalhar de qualquer forma, né? E ainda dentro do assunto da Covid, tem uma situação que ele afeta, né, mais pessoas aí acima dos 60 anos, pessoas mais idosas, estão num grupo de risco aprimorado. Né? Até bem pouco tempo atrás, tu eras presidente do asilo, fizesse todo um trabalho em cima da recuperação do asilo, deixasse a presidência e, pelo que soube, fosse convidada pela atual direção a retornar até para auxiliar nesse combate, nessa situação toda que o asilo está passando. Como lidar com um ambiente de idosos, um ambiente cheio de pessoas do grupo de risco em meio a essa pandemia? Como é que o asilo está lidando com toda essa situação? Então, Zenobini, primeiro falo de mim pessoalmente, o meu grande amor e carinho que eu tenho por aquele local, que tu sabes bem. Quando eu saio da presidência do asilo, veja bem, eu saio por uma obrigação estatutária, né? Eu cumpri 2 gestões, então automaticamente eu não poderia cumprir a terceira. Eu entrego essa gestão para amigos que seguiam comigo há 7 anos fazendo voluntariado dentro do asilo, e eles então assumem a diretoria, né? O que acontece? Quando tu me pergunta a situação, eu vou te dizer primeiro de coração, cara, eu tive dias de não dormir, entendeu? Eu tive dias de muita ansiedade, principalmente os domingos após o Fantástico, né? Os primeiros 6 domingos, né? Foram de muita tristeza a olhar aquilo na televisão. Então eu me colocava numa situação assim, gente, o que vai ser a minha segunda-feira amanhã? Como é que a gente vai tomar atitude? As atitudes, Zenobini, elas foram tomadas há 8 semanas atrás, quando em nenhum momento alguma instituição, ou até a própria prefeitura, tinha tomado alguma decisão com relação a isso, a instituição já tinha tomado. Ou seja, o controle das visitas, ou seja, controle não, a definição de parar, estancar as visitas, né, inclusive dos familiares, medição da temperatura de 2 em 2 horas para os vovôs e para os funcionários, tá? Máscaras, limpeza com hipoclorito dentro da instituição, ou seja, os cuidados estão tendo há 8 semanas. Só que, claro, como é que tu imagina ficar sabendo que o teu local é o local de maior aglomeração de idosos, né, dentro da cidade? É uma situação muito complicada. Aí tu tens que lidar com os familiares também e com os funcionários, né? Quantos idosos estão hoje no asilo? Então, são 60 moradores e são 60 funcionários. Mas os familiares, né, a instituição, ela roda mais ou menos em torno de 200 pessoas diariamente por ali. Né? Então, quando tu cortas a entrada dos familiares, mesmo assim, tu tem os funcionários. O que a gente fez já desde a primeira semana? Para diminuir a aglomeração, diminuímos o número de funcionários. Quem tinha férias, tirou férias. Os 3 funcionários com mais de 60 anos, nós demos o afastamento. A turma que tem Down também foi afastada. Então, assim, o recreacionista, o fisioterapeuta, a nutricionista, a gente tentou, de todas as formas, diminuir o número de pessoas ali dentro. Então, eu te digo, a nossa consciência é tranquila com relação aqui às especificações, né? Mas o vírus entra, e o que é o nosso maior perigo, né, Zenobini? É os funcionários, né? 60 pessoas que pegam ônibus diariamente. Aí o que aconteceu? Os ônibus que deveriam aumentar o número de ônibus, na verdade, diminuir o número de ônibus, né? E aí tu tens que diminuir a capacidade dentro dos ônibus. Então, assim, eles fizeram o trabalho inverso para não ter o prejuízo, mas, em compensação, tem o prejuízo para a mão de obra, né? Quer dizer, as pessoas vão trabalhar, não tem ônibus. Aí eles ficam esperando na parada de ônibus, né? Então, é toda uma situação. E a educação das pessoas, porque isso é um momento, né, Zenobini, que ontem a gente teve uma reunião, aliás, uma reunião semanal com os funcionários, para bater na tecla da educação, na verdade, né? Isso é uma coisa nunca vista, mas que nós vamos conviver com ela até que saia essa vacina, né? E isso não é para amanhã, nem para o mês que vem, nem para o final do ano, creio eu, né? Então, a gente tem que entrar nessa educação dos funcionários,
e dos os filhos dos moradores, que realmente a gente tem que fazer essa higienização, desinfecção dos pés na entrada da instituição, álcool gel, medição de temperatura, para que a gente tente evitar ao máximo a entrada do vírus ali dentro, né? O teu medo, eu imagino, mas como é que tu está vendo a repercussão nisso nos funcionários do asilo? Como é que isso está se desenvolvendo através deles? Pois é, através deles, o que eu entendo, sim, é aquilo que passa na população, entendeu? Eu acho que foram só 2 funcionárias minhas que têm, eu acho que uma hora, tirando a Denise, a gerente, que tem muita preocupação com isso, a nossa cozinheira, a Rose, ela tem um discernimento com aquilo, ela tem uma preocupação, ela nos explica que sai do asilo, entra no ônibus, chega em casa, tira a roupa, toma o banho, ou seja, tem toda uma preocupação. O restante, Zenobini, eu te digo sinceramente, eu vejo essa situação, parece uma coisa tão distante que aqui não vai chegar. Por isso que a gente fica batendo nessa tecla da educação, da higiene, entendeu? O dia a dia, a cada 7 ou 10 dias, a gente faz uma reunião batendo nisso, né? Porque eles têm que ter um entendimento que são nós, né, que podemos trazer o vírus para dentro da instituição, não são os vovôs, né? E que eles, a preocupação tem que ser com os moradores, com os familiares, com eles próprios, e pensando no asilo também como um negócio, entendeu? Porque ele não deixa de ser, né? Ele tem que lucrar. Ele não lucra, a instituição filantrópica não lucra para a diretoria, entendeu, Zenobini? Que às vezes as pessoas não têm um pouco entendimento disso. A Santa Casa, a beneficência, os asilos, as instituições, elas precisam de dinheiro para se manter, né? A partir do momento que entrar e se instalar um caos dentro do asilo, automaticamente o financeiro vai começar a abalar, como já começou. Nós já estamos aí com mais de 23 mil em dívidas. Por quê? Porque não temos a fisioterapia funcionando, porque não temos o brechó, porque não temos o BRIC, porque não temos os nossos eventos. Qual é o valor da dívida? Nós já estamos com 23 mil reais. Por quê? 3 mil. Claro que para uma instituição do tamanho da nossa, ainda é um valor pequeno, né, Zanubini? Porque estamos pagando, agora mesmo, antes de te atender, a gente estava já fazendo o pagamento de salário para amanhã, está tudo em ordem certinho. Mas por quê? Porque nós temos esses extras que foram criados há 4 anos atrás, quando eu comecei a presidir a instituição, entendeu? Então, são extras que parecem bobagem, mas assim, ó, de 3 mil que entra, 1.000 aqui, mais 1.000 ali, tu consegues manter a reforma, a alimentação, o gás e tantas outras coisas que nós conseguimos instalar dentro da instituição. E a nossa padaria, que agora está fazendo um atendimento, para ter uma ideia, esse mês ela lucrou 5 mil reais. Parece pouco, mas para nós, 5 mil reais de pessoas que todos os dias entram ali na página, fazem a sua doação e recebem gratuitamente o pão, a cuca em casa, 5 mil reais, para ter uma ideia, pagou gás, pagou água, pagou várias contas do asilo esse mês, entendeu? Então, essa que é a preocupação. Tem vindo, por parte do Conselho Municipal do Idoso, por parte do Executivo, algum olhar em cima dessa situação financeira e desse aporte que é necessário à garantia de uma não entrada de coronavírus no asilo? Bom, então eu vou te dizer assim, ó, eu acho que a parte da prefeitura, o nosso prefeito, ele vem fazendo um excelente trabalho com relação à parte da saúde, isso aí é uma parte que é indiscutível, correto? Ele pegou, ele fez isolamento social, aquela coisa toda. Só que, claro, a prefeitura ela tem que cuidar de um todo, não só de saúde de vidas, mas também da parte econômica, e é isso que talvez faça com que a cidade esteja tão dividida, né? Tu vê que, enfim, é como eu digo sempre, né? O Brasil é o único lugar do planeta que a pandemia, além da pandemia, tu tem um problema político, né? E isso é muito ruim, porque isso divide pessoas, né? Então, nós temos, é aquilo que diz, o dividir para governar, né? Já diria Maquiavel, isso é péssimo, né? E Rio Grande agora passa por isso, porque nós temos um prefeito que está preocupado com a saúde, o que ele tem toda a razão, mas também tem todo um lado econômico e os empresários que estão nessa situação de parece que medir forças, né? Com relação à terceira idade, o que eu vou te dizer? A Secretaria da Saúde, ela fez as visitas, tanto no asilo como no restante das casas asilares, tá? Mas o que é a principal preocupação, tá, Zenobini? Que eu consegui ter uma reunião há 2 semanas atrás com a Secretaria da Saúde, e tivemos a segunda reunião agora, semana passada, para o quê? E eles, graças a Deus, tiveram o entendimento e aceitaram bem a minha ideia.
que é o seguinte, Zanobini, se você ficar doente agora, né, você sentir alguma coisa, você vai na Santa Casa, o que eles vão te dizer? Vão te perguntar o que está acontecendo, vão aferir a tua temperatura e vão te dizer, volte para casa, correto? A quarentena é em casa até que você comece a sentir muito mal, você venha faltar o oxigênio, né, e aí você quase morrendo, você vai parar nos hospitais. Essa que é a ideia que toda a área da saúde está tendo no Brasil. Tudo bem, o Zenobini está com Covid, ele vai para casa sozinho, com seu familiar, e não tem problema. Aí, o meu questionamento com a Secretaria da Saúde foi o seguinte, como é que o vô vai voltar para casa, sendo que a casa dele, ele divide essa casa com mais 59 moradores, que é o meu caso. Como as outras casas asilares, que tem de 5 até 23, até 58, até 38 moradores. Essa pessoa não pode voltar para casa, entendeu, Zenobini? Então, o que eu tinha pedido para a secretaria? A gente precisa arranjar um local de isolamento para que, ao menor sinal de algum vovô, de alguma LPI, ele possa ir para esse local, se isolar do restante das casas, porque senão vai virar o surto que tu já estás vendo nas outras casas asilares, né? Tu viu em Londres, tu já viu isso nos Estados Unidos, viu isso agora ali em Passo Fundo. Então, claro, o que eu quis? Correr disso aí. Eu quis correr atrás, né? Correr na frente, buscar um local que a gente possa fazer. O secretário adjunto, ele teve esse entendimento, então a gente fez esse projeto foi entregue segunda-feira, e pelo que eu entendi, o nosso prefeito leu o projeto ontem, na terça-feira, né? E agora a gente está esperando alguma deliberação com relação a isso. E esse projeto, Zenobini, é importante dizer assim, ó, que ele não tem custo nenhum para a prefeitura, porque o Conselho Municipal do Idoso recebeu ano passado da Fábrica de Celulose de Porto Alegre, que agora, me desculpe, eu me esqueci o nome, a antiga Borregar, a Fábrica de Celulose de Porto Alegre, ela fez uma doação de mais... Como? CMPC Celulose Rio Grandense. Isso aí, a Celulose Rio Grandense, muito obrigada. Ela resolveu o ano passado, Zenobini, deixar de fazer doações para eventos anuais, grandes eventos anuais do Rio Grande do Sul, e resolveu fazer essa doação para conselhos municipais de idosos. E isso, eles pegaram, no caso, Rio Grande e Pelotas para essa situação. Então, no final do ano passado, nós recebemos mais de 500 mil reais em doação. Então, esse dinheiro está à disposição, Zenobini, na conta do Conselho Municipal do Idoso, para ser usado. Nós já tínhamos os projetos, outros projetos para esse dinheiro, tá? Só que, em vista do que está acontecendo, o que a gente imaginou? Fizemos um projeto, pegar esse dinheiro para fazer uma área de isolamento que possa atender o asilo e as casas asilares ao menor sinal do Covid dentro das casas, entendeu? Ou seja, se tiver um vovô numa casa asilar que tenha o sinal do Covid, ele automaticamente é afastado e vai para esse local, entendeu? Agora a gente está na espera, porque o que a gente não pode é esperar que as casas asilares tenham um surto e, enfim, o mesmo triste fim do que vem acontecendo por aí, entendeu? Como é que tu enxerga o momento político do Brasil? Porque, afinal de contas, nós estamos numa briga com o Covid e nós estamos também numa briga política, e eu acho que esse choque está atrapalhando um pouco essa batalha contra o coronavírus. Como é que tu está enxergando esse momento político do nosso país? Olha, Zenobini, eu vou te dizer, eu enxergo isso com muita tristeza, que é como eu falei anteriormente, é o único lugar do planeta que, além da tragédia da pandemia, a gente tem esse problema político, tá? E não vejo com bons olhos, porque a nível federal está péssimo o que está acontecendo. Eu acho que o nosso presidente eleito, né, por 50 e tantos milhões de pessoas, eu acho que o problema dele, ele tem muitas verdades, eu acho que ele é assertivo em muitas coisas, mas ele tem nós jornalistas sabemos, né, que ele tem uma completa falta de noção de comunicação. Eu acho particularmente que ele tinha tudo, tá? Tudo para sair como um grande herói dessa pandemia. Afinal de contas, há 2 anos atrás, ele foi eleito nessa situação, que o povo queria uma mudança, né? E, de fato, conseguiu a mudança partidária. Agora, ele se porta de uma maneira que é péssima, né? Visto o que aconteceu com o Mandetta, visto o que aconteceu com o Moro, visto o que tem acontecido com a Regina Duarte, né? Visto o que aconteceu ontem com o Guedes, que tinha todo um plano para diminuição de salários, né? E hoje o presidente foi lá e não sancionou, né?
Quer dizer, eu vejo que ele tem talvez um grande problema de, não sei se a palavra seria vaidade ou discordância, eu não sei, mas eu creio que essa parte particular dele, da falta de comunicação, está afetando muito, né? E isso tu escuta, tu vê nos jornais internacionais, isso vai criando uma situação política na área federal muito grande, tá? Então, isso para nós é péssimo. Na área municipal, eu acho que acaba acontecendo isso de alguma maneira. Por quê? Porque nós temos um governo de esquerda, né? E o governo de esquerda, o que ele puder ser contra ao governo federal de direita, vai ser. Porque, infelizmente, é assim, né, Zenobini? Tu não encontra a parte política de que as pessoas conseguem discernir as coisas e assim, olha, eu vou pelo povo. Né? Eu sempre digo para as pessoas, cara, tu tem bancada evangélica, tu tem bancada da bala, né? Tu tem a bancada agro, só não tem a bancada do povo, né? Eu acho que pelo povo realmente está difícil tu encontrar as pessoas que estejam governando pelo povo e deixando de lado a vaidade ou o lado político da coisa. Então, eu acho que as prefeituras do PT no país todo sempre vai ter aquele ranço a mais, assim, aquela coisa a mais de ficar contra, esse isolamento meio que mostra um pouco disso, entendeu? E eu acho que isso não é saudável para nada, entendeu? Então, o bom mesmo seria a gente deixar a política de lado, cuidar da saúde e cuidar da economia. Como eu te falei, se a gente... Tu acha que foi um pouco desse ranço que atrasou a flexibilização do comércio na nossa cidade, por exemplo? É que, eu vou te dizer, quem é que gostaria de estar no lugar do nosso prefeito hoje em dia, né, Lindemeyer? Né, desculpa, no lugar do Lindemeyer, né, Zenobini? Tu imagina a situação, a pressão de um prefeito, né, de uma cidade de 200 mil habitantes, e ter que decidir o que realmente vai fazer. Eu acho que esse cara não deve nem dormir à noite, entendeu? Mas acho que tem um excesso de zelo no sentido que, assim, ó, a gente teria algumas outras situações. Lembra que no começo da nossa conversa eu te falo assim, se você pesquisar como é que foi feito em outros locais do planeta, talvez aqui a gente pudesse ter colocado isso no começo ali, o próprio uso de máscaras, ou até a própria tabela intermitente, né, que é a tabela de que você abre algumas coisas do comércio um dia, segundas e quartas e sexta alguma coisa, terças e quintas e sábados outras, para que o comércio não tivesse essa retenção tão grande. Mas isso é como eu te disse, é muito difícil, né? A primeira coisa que o nosso prefeito pensa é na saúde, e ele está certo, né? Então é difícil fazer juízo de valor de uma coisa que está acontecendo agora. Talvez se daqui a 2, 3, ou daqui a 10 anos tem uma outra pandemia desse modo no planeta, os governantes tomem uma outra decisão, entendeu? Mas, claro, o que eu vou te dizer? Eu acho particularmente que o pedido de calamidade pública foi muito cedo, tá? Eu vejo cidades ali como Blumenau, em Santa Catarina, Balneário Camboriú e outras tantas pelo país aí que tem mais de 100 casos, tá? E em nenhum momento pediu a calamidade pública, né? Mas vou eu discutir, entendeu? Vamos nós, leigos, na situação de discutir. Dizem o pessoal do nosso deputado que falou que é o caso também da estiagem, que foi o pedido da calamidade junto. Só que, claro, calamidade pública, no momento de ano eleitoral, né, as pessoas começam a fazer o uso, às vezes, indevido, aí quem é contra começa a fazer uma crítica também indevida, que eu acho que não é legal, tu jamais vai ver isso na minha página pessoal, eu atacando o prefeito, atacando o partido, eu não acho que, não curto esse tipo de crítica, entendeu? Mas acho que é isso, eu acho que devia ter tido um pouco de preocupação com a parte econômica, sim, porque a cidade já vem vindo num caos econômico, né? Faz tempo que isso vem acontecendo, o país está numa crise grande, e agora a gente entra junho, julho adentro aí com uma crise sem precedentes, né? Tem muita gente desempregada, muita empresa fechando, né? As informações precisam chegar no povão, né? Então, a impressão que dá que o vírus é seletivo, isso me incomoda, entendesse? Tu achar, por que os shoppings estão fechados? Pô, o Partage, o cara fez um baita de um projeto de contingência antes de começar esse caos todo, por que ele de fato não é ouvido? Entendeu? Aí não, aí as indústrias, ele não quis parar as indústrias portuárias, lá não chega o vírus, tu tá entendendo? Aí os pequenos agora podem abrir, mas e os grandes?
Tu imagina, ô Zenobini, um empresário de grande porte, a hora que ele começar a contabilizar o número de suas grandes superfícies e ver, entre fechar Rio Grande e Santa Cruz, por exemplo, ou entre Rio Grande e Pelotas, onde é que eu vou fechar? Ele vai fechar aqui, entendeu? Não é só o pequeno que está. Então é aquilo que a gente fala ali do começo. Eu acho que o começo de tudo era a máscara, era o controle. Outra coisa que eu digo, Zenobini, assim, ó, a gente poderia fazer uso do Exército e da Marinha. Isso bastava assim, ó, um pedido a nível federal para colocar esses homens na rua. Mas o que, que acontece? A esquerda parece que entende que isso aí é ditadura. E não é ditadura, Zenobini, porque quando tu pagas altos impostos para ter Marinha, Exército e Aeronáutica no país, tá? E esses caras estão dentro dos seus alojamentos sem fazer um uso devido, é um imposto que está sendo perdido, entendeu? Então, esses caras poderiam estar na rua fazendo fiscalização, entrando nas vilas, nos bairros, pedindo, exigindo a máscara, junto com a polícia, junto com o Cinzinha, junto com toda uma fiscalização, entendeu? Ou seja, fazer um combate de educação, tá? E isso não é ditadura, entendeu? Isso é fazer um bom uso do nosso imposto pago. Mas aí, é como eu te digo, é o entendimento de cada um, né? A Simone, pessoa física e também pessoa jurídica, foram prejudicadas. Como é que tu tá lidando com isso? Eu vi nas tuas páginas pessoais que tu colocou alguns funcionários, alguns colaboradores teus para colaborarem com o asilo. Como é que tu tá te virando enquanto pessoa física e pessoa jurídica aí nesse período? Então, Zenobini, se tu me acompanhou, tu deve ter visto, ainda bem que as pessoas, a maioria que me curtem ali, vê que eu consigo ter uma lógica e um bom senso nas coisas. Então, há um mês atrás, eu fui a pessoa que disse o seguinte, né, eu não fui a favor da passeata da maioria dos meus amigos, porque eu achei que naquele momento a passeata dos empresários tendo apenas 10 ou 15 dias de isolamento, era muito rápida aquela situação. E o que eu fiz? Eu fiz um post falando, olha, eu também tenho empresa, eu também estou perdendo, tá? Eu presto serviços e essas pessoas me demitiram do meu serviço sem me dar um aviso prévio, sem nada. E eu tenho os meus funcionários, gente que, né, tem um nível financeiro muito menor que o meu, tem casa, tem família, tem toda uma condição. Eu não tenho coragem de sair demitindo essas pessoas. Então, é aquilo que eu disse naquele momento, olha, eles vão ser mantidos, os salários vão ser pagos, entendeu? E nesse exato momento eu posso dispor deles, de alguns, para colocar, fazendo um trabalho dentro do asilo, que seria uma doação voluntária minha, de mão de obra, né? Agora, claro, estou entrando no segundo mês, estou apostando de novo, eu estou acreditando, vou tirar do bolso. Porque o que eu acredito nisso, o Zenobini? Que, pelo amor de Deus, tem muitas empresas que tu tens que cortar gordura, cara. Quando eu vejo a manchete ali, por exemplo, Picadilly, a empresa Picadilly fecha as portas e não sei o quê. Cara, as pessoas também estão usando a crise que mal começou para fechar a empresa e estão dando desculpa do Covid. Não, né, gente? A gente tem que acreditar que, assim, tem alguns pequenos que realmente vivem do lucro do mês ali, eu sei que vive daquele capital de giro, mas tem algumas empresas que têm condições. Então, o que eu posso dizer? Que eu tenho alguma condição financeira, tá? Que eu posso cortar minha gordura, o meu sushi, o meu vinho, o meu bom vinho, a minha viagem, para assegurar o emprego dos meus funcionários, entendeu? Então, é isso que eu estou fazendo, Zenobini. O que eu puder, eu quero acreditar que dentro de mais ou menos, no máximo 2 meses, essa flexibilização vai chegar nas empresas que me contratam, entendeu? E eu vou conseguir recolocar os meus funcionários nesses locais e voltar a ter a renda que eu tinha. O que eu vou te dizer é isso? Cada um faz a sua parte, sem ataque, sem atacar o prefeito, sem atacar partido, entendeu? Faço a minha parte, acredito, entendeu? Tento fazer a minha boa ação, diminui os meus gastos, entendeu? Pessoais, porque todo mundo tem, e enquanto eu puder dignamente viver e colocar as coisas em dia, diminuindo os meus luxos e os meus supérfluos, eu vou fazer. É isso que eu acredito. Sinto quem não possa, né? A gente falou um pouco nas decisões do prefeito Alexandre Lindemeyer, e um dos assuntos que foi pauta e foi assunto e é público desde o final do ano passado até em meados do início desse ano, de que Simone Romanelli é pré-candidata à prefeitura de Rio Grande.
Vendo tudo isso, ainda é pré-candidata ao Executivo Municipal? E se sim, se for, como é que tu enxerga um possível adiamento aí do pleito em 2020? É uma boa pergunta, né? Eu vou te dizer assim, Zenobini, do fundo do meu coração, a pessoa idealista que habita em mim, ela continua idealista, eu continuo andando pela cidade, pego o meu carro final de semana, né? Como não posso passear, não posso caminhar, né? Tenho que me proteger e proteger as pessoas, eu pego o meu carro, eu e a Denise, a gente sai, toma um chimarrão. Esses dias passamos em vários bairros. Veja bem, eu saí aqui da Pescal, né, aquele monte de prédios abandonados, entrei no Porto, passei dentro da Mangueira, Vila da Naba, fomos no cassino, fui até lá ao final, Estela Maris, Atlântico Sul, né, retornei, entrei pela Santa Rosa, Águida, aquela coisa toda, né. Quando eu vejo tudo isso, eu vou te dizer que o idealista que habita em mim fica latente e com uma grande vontade de fazer alguma coisa a mais, porque eu sei que tenho condições, eu sei que tenho alguma experiência, tenho alguma visão de mundo que eu acho que a gente possa ser aproveitada. Isso é um ponto. Mas acontece, claro, as coisas vão mudando, né, Zenobini? Quando eu me coloco à disposição na pré-candidatura de um partido, não existia essas notícias, né? Como a gente estava falando em janeiro, fevereiro, essas notícias do Covid. Então, eu comecei a me organizar com um grupo de pessoas, começamos a fazer reuniões, começamos a fazer projetos para a cidade, todos muito empolgados, entendeu? Isso foi até o dia 15 de março. A partir disso, veio esse caos todo, a gente para de se encontrar, e começa as discussões, e aí vem esse lado ruim, né, do ser humano, esse lado da maldade, esse lado da crítica por criticar, e é difícil digerir. É fácil, talvez, Enobini, para quem já esteja lá dentro, tá? Quem já está na carreira política, quem já alçou um grande voo. Pessoas idealistas que querem colocar a cara a tapa nesse momento, tu não consegue. Tu vai ver que é meia dúzia que está tentando. O resto tudo é as mesmas figuras de sempre. E aí tu te vê nessa maldade. Se tu estás quieto, é porque tu estás te omitindo. Se tu falas, tu estás te oportunizando. Se tu critica, as pessoas te metem pau. Se tu dá uma ideia, já é tudo muito complicado. Então eu me vejo numa situação nesse exato momento de espera. Tá? Tem horas que eu acredito que essa pandemia vai, porque eu acredito que esse pico de pandemia vai para junho ou julho. O país é muito grande, né, Zenobini? Nós não somos uma Espanha, então nós não chegamos a 1.000 mortes diárias, tá? O grande epicentro do planeta é o Brasil para as próximas semanas. E se isso se estender muito, eu acredito que o Tribunal Eleitoral não vai conseguir manter isso para outubro. Estão dizendo até para dezembro. Se passar desse tempo, eu até te confesso que me perco a vontade de seguir nessa tentativa. Não vou ficar aí esperando 1, 2 anos para tentar fazer alguma coisa. Se realmente sair em outubro ou novembro, eu ainda estou nessa situação de pré-candidata, de tentar. Só que como eu te digo isso, tá, Zenobini? Te falando, tu que é um cara que tu me conhece, e te dizer, é difícil digerir, tá? Tem muitos dias que eu acordo com muita vontade, porque eu tô com um grupo de pessoas muito legais à minha volta, mas tem outros dias que realmente fica complicado, sabe? Tu começa a ver a que ponto as pessoas chegam, porque as pessoas não estão afim, parece, de ouvir o que eu tenho para falar em projetos. As pessoas estão afim de saber da minha vida pessoal, saber o que eu faço com o meu dinheiro, saber porque eu estou no asilo, por que o asilo é isso, por que o asilo é aquela outra. As pessoas parecem que querem ir atrás de um passado, achar um rombo negro no meu passado, no passado dos candidatos. Eu até queria te fazer essa pergunta, Simone, porque eu já vi que tu comentou, então tu é sabedora. A gente ouve muita coisa por aí, né? As pessoas falam muito. Já saíram histórias, um tem um dossiê, outro tem outra coisa, passado. Como é que tu percebe essa revirada na tua vida? Porque, afinal de contas, tu é nova nisso. Se eu perguntasse para o Alexandre, ou para o Fábio, ou, enfim, para outros políticos com mais experiência na vida pública, eles já teriam passado por isso, e eu já fiz essa pergunta a eles algumas vezes também.
como é que tu está vendo essa revirada na tua vida e o que tu tem a dizer sobre esses que, querendo ou não, acabam sendo haters que aparecem com dossiês, com materiais, com isso, histórias. Como é que tu está enxergando isso? Então, o que eu vou te dizer é justamente o que eu estava te contando ali. E me parece surreal, porque quando a gente não vive nesse meio, vamos lá, Zenobini, falando claramente, nós temos uma esquerda, né, que está no governo, e tem toda uma dita direita, né, que diz que quer tirar esse governo de agora. Mas eles querem tirar por tirar. Projetos eu não vejo nenhuma coisa factível para dizer, olha, eu tenho um projeto para tirar quem está aí. Aí essas pessoas, em vez de se unirem, né, se reunirem no sentido, então tá, vamos conversar sobre projeto para a cidade que queremos, para tirar quem está lá. Não. O que acontece? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 partidos com grandes lideranças na cidade, tá? Que se reúnem mensalmente e querem chegar a um denominador comum. E eu não faço parte dessa reunião. Primeiro, por quê? Porque me subestimaram, né? E segundo, porque desses 5 ou 6 que estão aí, tirando o nosso deputado Fábio Branco, que é uma pessoa exemplar e a da qual eu tenho todo o respeito e que também me respeita, eu vejo outras lideranças se preocupando o tempo todo em me detonar, em desconstruir a minha imagem. Achei engraçado quando você falou desse dossiê, esse dossiê fala pela cidade toda, entendeu? Dizem que quando eu entrar a campanha vão colocar um dossiê assim negro sobre a minha vida, entendeu? Tô assim impressionada e curiosa para saber o que tem da minha vida para vir à tona, entendeu? Então, olha a preocupação dos caras. Se eles sabem que, pô, eu sou uma liderança, estou fazendo um papel bacana na cidade, por que não conversarmos de uma forma amigável, adequada, a qual eu só tive essa conversa com o deputado Fábio Branco? Não. O restante das pessoas ficam nessa, buscando, ela é grosseira, ela é gay, ela roubou do asilo, o que ela fez antes? Será que ela já fumou maconha? Será que ela já brigou com alguém? Como é que ela trata os velhos? Cara, é tanto absurdo que sai, que tem dias que a gente ri, e tem dias que a gente fica realmente chateado do nível de maldade que as pessoas podem chegar, entendeu? Então a gente fica assim, olhando, atônito. O que me importa disso tudo, Zenobini? Que as pessoas trabalhadoras, as pessoas de fé, as pessoas dos sindicatos, as pessoas do porto, tá? As pessoas dos bairros, as pessoas conhecem a mulher do asilo, entendeu? Elas sabem o trabalho que eu fiz, elas sabem da minha franqueza, da minha clareza, da qual eu estou te falando aqui agora. Tá? Eu não tenho uma situação, nenhum rabo preso que eu possa me incomodar, que alguém vai vir falar que eu não posso ter a claridade de responder. Então, essa história que tu falas aí do dossiê, tem gente que quando vem, diz a público aqui, principalmente aqui no centro da cidade, do empresariado, que diz, eu vou apoiar a Romanelli. Não apoia a Romanelli porque já é sabido que quando chegar a eleição agora, na campanha, vai sair um dossiê a respeito dela, tá? Então, o que eu fiz, Zenobini? Como tu sabe que eu sou clara, franca, curta e grossa, peguei o meu telefone, liguei para um deles, liguei para o segundo, liguei para o terceiro, né? Liguei para o quarto, quis saber qual era o dossiê, qual é a brincadeira, nenhum é macho suficiente para me responder, qual é a palhaçada que está se montando, entendeu? E aí, assim, a gente vai julgando adiante. Como eu te digo, tirando o deputado Fábio Branco, que em nenhum momento se prestou para esse jogo sujo aí. Por isso que eu te digo, meu amigo, como é que vai rolar isso aí até lá? De fato, às vezes não sei. Se tenho paciência. Tem dias que eu acho que sim e tem dias que eu acho que não. Quando a Simone faz uma análise da vida dela e do que ela pensa, a Simone se enxerga mais no campo da direita, no campo da esquerda, ou está num centro ali, para que as pessoas entendam, porque o PL não é um partido muito conhecido em Rio Grande, né? Então, tem uma dificuldade, às vezes, de enxergar em qual espectro político que ele se encontra. E aí eu te faço essa pergunta: PL e Simone seguem o mesmo espectro político, ou Simone tem divergências do PL? Como é que tu enxerga essa dualidade aí entre a Simone e o partido? Então, isso é uma excelente pergunta, Zenobini. Primeiro eu vou falar de mim. Tá? Eu vou te dizer o seguinte, como eu morei muitos anos fora, morei alguns anos ali na Europa, eu vou te dizer que ali eu aprendi o que é social-democracia,
que não é nenhuma esquerda, nenhuma direita, né? É aquela preocupação com a equidade, né? Fazer uma divisão correta do dinheiro público. Se tu perguntares da Simone, eu vou te dizer que a Simone já votou no PT, não tenho vergonha nenhuma de dizer que quando eu morava em Barcelona, fiz o meu título eleitoral, transferi ele para lá, e quando tu moras fora, tu só podes votar para presidente. E feliz da vida lá em 2000, né, não me lembro direito agora que ano foi, fui na embaixada e votei no Lula para presidente, tá? Acreditando que um homem trabalhador poderia fazer o grande diferencial desse país. Lá pelas tantas, né, com o decorrer do que veio acontecendo no país, me dei conta que as atitudes desse presidente, para lá de comprovadas, me fizeram acreditar que ali já não era mais o caminho. Sempre votei em pessoas, Zenobini, tá? A última eleição que, de fato, eu votei há 5 anos atrás, nem 5, ainda em Blumenau, eu posso te dizer que das 5 pessoas que eu votei, uma era do PT, a outra do PMDB, a outra do PSD, a outra olha, eu sei que era uma salada, eu votei em pessoas, tá? A Simone Romanelli, se pudesse, ela seria uma candidata independente, né? Seria como é nos Estados Unidos. Como aqui os partidos não deixam chegar nesse ponto porque não é interessante em função do fundo partidário, a Simone teve que buscar um partido. Quando a Simone vai buscar um partido, Zenobini, a Simone busca um partido que dentro de Rio Grande ele não esteja com problemas, né? Com problema de improbidade, com problema de expulsão, com problema de corrupção. Basicamente foi isso aí. E algum que tivesse me convidado de fato, tá? Não foi o caso. Então, o ano passado, eu comecei a receber visitas de alguns deputados federais, comecei a conhecer alguns partidos, né? E foi naquele momento que eu tive o entendimento, bom, eu vou ter que buscar um local para me adequar, para me instalar, no caso, né? E aí tu me perguntas, por que o PL? O PL, na verdade, Zenobini, é o partido que veio me conhecer, que buscou minha vida, talvez um dossiê melhor do que esse que os meus, como é que se diz, opositores tenham, né? E eles vieram me procurar e numa visita, em uma dessas visitas, a gente chegou num acordo que, bom, vamos fazer alguma coisa pela cidade? Quando tu perguntas do PL em Rio Grande, o PL até então era um partido de venda. Era um partido que na última eleição ainda tinha um outro nome, tinha o nome de PR, teve alguns vereadores, e ele, na hora de se juntar, se juntou a algum outro candidato, correto? O deputado Cherini, que é o deputado que é o presidente do partido do PL, ele é um cara que foi expulso do PDT por ter votado no impeachment da Dilma. Então, ele assume o PL no Rio Grande do Sul, e o que ele me conta? Ele me diz o seguinte, Zenobini, olha, Simone, dentro do estado tem para mais de 100 municípios da onde o PL simplesmente é um partido de venda, tá? E como te conhecemos, fomos ver o teu histórico, tua vida, quem tu eres, tua família, aquela coisa toda, acreditamos que tu seja um bom nome para a cidade. Aí, quando ele me fala isso, Zenobini, o que me deixou claro que eu poderia tomar partido aqui na cidade? Ele me deixou claro o seguinte, tu faz do partido na cidade a tua imagem, semelhança e credibilidade. Então, tu tens carta branca para agir como tu queiras. Então, foi nesse momento que eu entendi que, pô, como eu não posso vir independente, eu tenho que entrar num partido que seja um partido que pelo menos eu consiga montar ele da raiz. E aí foi isso que aconteceu. Dentro da cidade, eu e um grupo de pessoas reformulamos o partido, constituímos tudo certinho, e a partir daí, bom, vamos manter. Agora, o que tu falas, se eu for falar do partido saindo do município, a nível estadual federal, ele é centrão, ele é esse jogo aí, entendeu? Ele já apoiou PT, ele já apoiou MDB, ele tá, como o nome mesmo diz, né? Nem tanto para um lado e nem tanto para o outro. Aliás, como dizem agora, é o Centrão que vai salvar o nosso grande presidente de um possível problema mais adiante, né? O que eu posso te dizer, e hoje em uma reunião com os meus correligionários, foi dizer o seguinte, os ataques vêm quando as pessoas chegam ali e dizem assim, qual é o partido dela, né? Principalmente o pessoal de esquerda, né? O partido dela fez isso, fez aquilo outro, tal e qual. Aí o que eu disse para os correligionários, Zenobini,
Não vamos nos estender a problemas do Estado e não vamos nos estender a problemas federais. O que me interessa é Rio Grande, o que me interessa é o meu nome, a minha credibilidade e de mais de 70 pessoas que já fazem parte desse meu grupo, entendeu? Pessoas idôneas, pessoas que não fazem parte de governo, são servidores públicos, gente pobre, gente negra, gente gay, gente de umbanda, gente evangélica, rico, gordo, gay, pobre, é um partido que dentro de Rio Grande está muito plural e ligado ao bom senso de, primeiro, não sair queimando ninguém, tá? Não é essa a minha tática e não vai ser agora, de queimar quem está no governo ou de quem quer entrar junto conosco, e principalmente buscar trabalho e projetos de geração, emprego e renda para a cidade, e projetos para que faça a cidade crescer. Então, quem está de acordo com isso está se unindo. E quem quer a velha política não está encontrando espaço. Então, eu posso dizer que já teve meia dúzia de gente que já entrou, já saiu, agora está por aí falando mal de mim, do partido, porque aqui não se criaram, entendeu? Aqui, ou a gente vai, de fato, fazer uma coisa diferente, ou a gente desiste, Zenobino, porque eu não vou colocar o meu nome, a minha paciência, a minha família, tá? Os meus negócios em risco, a minha credibilidade, para cair nesse jogo, nessa de lama nojenta, que é a política que está instalada por aí, entendeu? Então, de fato, é fazer um diferencial. A Elizabeth, a Elizabeth do Couto, ela traz uma pergunta aqui que ela é interessante, acho que para o fechamento dessa Sim. pauta que a gente tá. Eu vou colocar aí na tela para o pessoal. Ela diz o seguinte: Simone, você estará alinhada com o presidente Bolsonaro? Essa é a pergunta da Elizabeth do Couto. E eu acho que ela é uma pergunta pertinente até para fazer um fechamento disso que a gente vinha falando. A Simone, se eleita ou nos próximos meses, estará alinhada com o presidente Bolsonaro? Então, obrigada, Elizabeth, obrigado pela pergunta, e claramente te digo assim, o meu alinhamento é municipal, eu não me interesso porque o meu partido está fazendo em nível estadual e federal, tá? Eu acredito que se ele foi eleito por mais de 50 milhões de pessoas, é porque as pessoas de fato queriam mudanças, e como eu disse ali no começo da nossa entrevista, eu acho que a forma como ele conduz e como ele se comunica é péssima. Acredito que ele vem tendo acertos em muitas coisas e em outras nem tanto, né? E o meu alinhamento é para aquilo que for certo e correto. E quando eu digo meu, é de toda essa equipe de pessoas que estão comigo, tá? São pessoas que, de verdade, elas não estão metidas na política aqui dentro de Rio Grande, Zanobini e Elizabeth. Então, são pessoas que estão acreditando nesse diferencial. Então, tudo que o nosso presidente Bolsonaro puder fazer pelo nosso país, pelo nosso estado, estamos completamente de apoio. Tudo que o nosso prefeito, Alexandre Lidemayer, puder fazer e deixar de bom para a cidade, e o próximo prefeito, se seja eu, puder seguir, vai ser seguido com louvor e bateremos palmas, se for o caso, entendeu? Nós não estamos aqui, como eu digo, para criticar, e sim para colocar projetos diferentes, projetos visionários, projetos simples e coisas diferenciadas para a cidade. Então, o que a gente tiver de bom, entendeu? Tudo que eu aprendi de fora, tudo que eu vi na Espanha, Inglaterra, Bélgica, o que eu aprendi desses anos fora, o que eu aprendi em Blumenau, cara, o que eu aprendi em Santa Catarina, tudo que eu aprendi, o que eu puder colocar em prática, que vai ser colocado, tá? Agora, essa coisa de ficar batendo realmente não faz o meu tipo, né? Não faz a minha linha, nem a minha índole. Agora, tudo que o Bolsonaro puder fazer, nós estaremos aqui para apoiar, com certeza, tá? E a mesma coisa, o que eu falo a nível estadual e federal. Agora, o que tiver que ser criticado, a gente também tem que criticar, entendeu, Zenobini? O que for criticado com a educação, o que eu não acredito é nessas pauladas ridículas que as pessoas dão, eu não acredito na falta de educação, eu não acredito em acusações infundadas e nem no desrespeito, né? Eu acho que a gente pode se portar de uma forma justa, coerente e assim mesmo tendo críticas. Então, é por isso, Elizabeth, que dentro de Rio Grande, hoje eu posso dizer que metade do meu grupo é de extrema esquerda e metade do meu grupo é de extrema direita. São pessoas que estão deixando o PT e o Bolsonaro de lado e estão acreditando na Simone Romanelli, na credibilidade dela, no trabalho que ela faz, tá? E tento nesse grupo sempre aparar as arestas, como se diz, para que a gente não fique brigando por coisas que não nos interessam, né? O foco realmente é na cidade. Tá bom? Espero que eu tenha respondido.
como o PL historicamente não elege vereador há muito tempo, não sei nem se já elegeu alguma vez vereador em Rio Grande. Provavelmente vai ter uma nominata de vereadores, de candidatos à vereança, né? Mas como ter depois, em caso de vitória, claro, uma governabilidade. Eu acho essa palavra ela é extremamente maquiavélica hoje em dia, mas como construir uma governabilidade, sendo que o teu partido historicamente não tem vereadores? Então, isso é uma excelente pergunta também, Zenobini, porque assim, ó, eu me lembro que há uns meses atrás, o meu amigo Enio Fernandes, a gente tomou um café ali no Porto de Gar e ele me falou dessa preocupação. Simone, um prefeito não trabalha sozinho, nós temos aí 21 vereadores, entendeu? Nós precisamos melhorar essa classe política, nós precisamos achar entendimentos e principalmente trazer pessoas que possam fazer para dar governabilidade, como tu falou. E quando tu falas do PL, é justamente aquilo que eu já tinha falado anteriormente. O partido era um partido de venda dentro da cidade, né? Então é um partido que ele não se constituía. Tanto que quando eu entro e a minha equipe assume esse partido na cidade, o partido estava com problema no CNPJ, estava com problema em dívidas, ou seja, teve toda uma história para colocar o partido em funcionamento. Aí o que tu me perguntas? Consegui fazer uma nominata? Consegui. Temos aí 32 candidatos, como eu falei, de todas as áreas da cidade, evangélicos, católicos, umbandistas, afro, LGBT, empresarial e sindicalistas. Agora, tu sabes que para tu colocares um vereador em Rio Grande, precisa pelo menos 3.800 votos. Não é uma coisa fácil, principalmente porque se trata tudo de gente nova na política, gente que está com esperança de fazer a diferença. Então, tirar quem está lá vai ser super complicado, tá? O que eu acredito que a gente consiga, com a minha credibilidade e com a credibilidade desses 32, colocar pelo menos um. O que eu posso te dizer também, que junto do PL se junta nesse momento, aliás, há 2 semanas atrás, o PSD, tá? Que é um outro partido que se formou, tá? Com credibilidade, com a figura do Assis Liuja, né? Que é do PROCON, já deve ter ouvido falar nele, ele também estava sendo lançado como pré-candidato, então, que é uma figura muito carismática, um cara humilde, um cara simples, conhecido por demais nas ilhas aqui de Rio Grande, tá? Então, ele também formou uma nominata de 32 vereadores. Então, a gente acredita aí que com 64 vereadores, com 64 pré-candidatos, consigamos, dentro desses locais, dentro dos bairros, fazer essa movimentação e o entendimento com as pessoas que nós precisamos fazer um diferencial. Agora, eu não estou dizendo que isso vai ser fácil, né, Zenomide? Até porque tu sabes que o PT e o PSB estão juntos, o MDB e mais alguns outros partidos, temos vereadores fortes ali dentro que a gente sabe que vai se reeleger tranquilamente. Agora, como vai ser essa governabilidade, eu não sei como é que vai ser, porque se eu realmente me elegesse, Zenobini, uma coisa que eu não vou pôr a minha cara, a tapa, é para ficar fazendo negociata e venda de cargo. Talvez isso seja um grande problema e talvez seja por isso que até agora essa outra direita não se une comigo e não me apoia, porque em nenhum momento eu vou deixar isso acontecer, tá entendendo? A gente tem um entendimento do meu grupo que o servidor público tem que ser valorizado, tá? Nós queremos a maioria desses secretários sendo servidores de carreira, né? Para depois ter cargos, sim, alguma coisa, algum cargo de confiança e responsabilidade, sim, mas também técnicos, entendeu? Então não é porque o cara ali é meu amigo, fez a campanha para mim, que ele vai virar um secretário ou vai virar um CC, entendesse? E aí o que acontece, Zenobini? As pessoas não querem essa mudança, você está entendendo? As pessoas querem tirar a esquerda ali, querem tirar o Alexandre, querem tirar a Darlene, mas também querem entrar no mesmo esquema, você está entendendo? E eu não quero esse esquema. Então isso está muito claro. E quando eu digo isso em alto e bom som, aí tu tens toda uma direita que está de costas para mim. O que vai acontecer com isso? O que as pessoas estão dizendo. Bom, se a direita toda se dividir, quem está aí vai se reeleger. E aí eu vou te dizer, meu amigo, aí não é problema meu. Porque a minha parte, eu e o meu grupo, a gente está fazendo com toda sinceridade, com toda honestidade e com a política que o brasileiro, e principalmente o Rio Grandino, está esperando, entendeu? Uma política séria, responsável e honesta, tá? E sem essa sem vergonhice de troca de cargos e salários que a gente vê por aí. Então, como é que a gente vai conseguir, se eleitos, governar
com 21 vereadores que não sejam do PSD, do PRTB, que também nos apoia, e do PL, aí eu te confesso que eu não sei. Aí o que eu posso te dizer, meu amigo, como jornalista, que nós vamos ter que fazer, desde o primeiro dia, uma grande campanha de mídia, de entendimento das pessoas, tipo um grande reality show, um grande Big Brother, para mostrar para a cidade o que realmente o que vai acontecer. Porque se realmente esses partidos não apoiarem, né, e seguirem em negociatas de cargos, comigo lá adiante não vai dar certo. Eu vou aproveitar que tu trouxe o nome da Darlene, da secretária Darlene Torrada, para a conversa. A Darlene é pré-candidata, já fez, por isso que falo, já fez o lançamento da sua pré-candidatura ao cargo de prefeita do Rio Grande. Como é que tu enxerga duas mulheres se lançando? Não tenho dados aqui para poder afirmar, mas que será a primeira vez que isso vai acontecer na nossa cidade, ao menos na história recente, a gente ter não só uma, como duas mulheres, a princípio, podem aparecer mais nos próximos meses, concorrendo ao Paço Municipal. Olha, eu vou te dizer, no dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher, ela fez o lançamento da campanha dela com uma grande festa com seus correligionários, e eu, inclusive, naquele momento, publicamente na minha página, a parabenizei, né? E recebi, assim, martelada de toda essa turma aí, né, que não está muito de acordo, e pareceu até uma coisa meio machista, né? Foi uma coisa meio engraçada que aconteceu naquele momento. O que eu vou te dizer? Eu fiquei feliz porque acho que a Darlene é uma excelente profissional, ela tem uma carreira dentro da cidade, dentro da FURG, dentro da própria administração inigualável, entendeu? Ou seja, é uma mulher de um grande quilate, né? E não sei quem são os outros candidatos de fato, né? Não sei, porque as pessoas não têm muita coragem de pôr a cara a tapa, diz que vão esperar as convenções, ou vão esperar o dossiê que vai me derrubar, ou acabar com o PT, não é aquela coisa toda. Então a gente não sabe quem são os outros candidatos. Mas o que eu posso te dizer é que fico feliz. Eu acho que é uma novidade, eu acho que é um grande momento, eu acho que o momento nunca teve tão propício, e eu acho que mulheres em si, elas têm uma visão, como é que eu dizia, uma visão periférica melhor, né? Uma visão de organização melhor, elas têm um cuidado melhor, têm um time diferenciado. Eu acho que esse time diferenciado pode fazer uma diferença na cidade agora, tá? Não vamos falar nem de machismos, nem de feminismos, né? A pergunta que tu me fez é pertinente nesse sentido. Eu acho que é um bom momento, né? E eu acho que ela é uma mulher muito preparada para o que vem, tá? E espero que as pessoas tenham esse entendimento, entendeu? Que nós duas colocamos a cara a tapa no momento que quando os outros dizem assim, Zenobini, olha, Simone, não faz a pré-campanha antes, porque os caras vão te bater, vão te desconstruir, vão acabar contigo. E realmente, eu sofro isso na pele a diário, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, está aí duas mulheres mostrando que sim, chegamos antes do tempo, chegamos para mostrar que estamos aqui, o que queremos, tá? E espero que o PT faça uma campanha brilhante, sem ataques à minha pessoa e aos outros candidatos, que é isso que eles vão ter de mim, entendeu? E espero que os outros candidatos também tenham esse entendimento, assim, que seria um momento, que é um momento muito bacana. Talvez esse momento da mulher, né, está chegando para fazer a diferença em Rio Grande agora. Simone, eu quero te agradecer. Nós estamos chegando aí a 1 hora de conversa nesse momento, nessa quinta-feira fria, que chegou o frio na nossa cidade. Eu queria te agradecer muito essa conversa, essa abertura, a gente poder falar sobre os mais diversos e variados assuntos que nós falamos aqui hoje. Muito obrigado, esse espaço está sempre aberto a ti, está sempre aberto aos demais pré-candidatos também que queiram se manifestar, como a toda a sociedade que queira bater um papo aqui na nossa página, nós estamos à disposição. Simone, mais uma vez, muito obrigado. Zenobini, eu que agradeço imensamente a tua disposição a me dar voz à cidade e às pessoas que te seguem, tá? É um prazer enorme e te desejo muito sucesso, tá? Nessa tua empreitada aí. Um grande beijo, meu querido. Muito obrigado a todos que assistiram, nosso muito obrigado e
mais entrevistas, mais conversas virão nos próximos tempos. Muito obrigado e até mais.